Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver a questão 60 da prova da FMJ Caderno 2. Nesse exercício ele passa uma associação de resistores e pergunta qual que vai ser a potência elétrica total dissipada. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber a gente tem aqui, né, só uma bateria que vale 12 volts, esses dois resistores têm 12 ohms e o resto tem tudo 8. Então a gente tem aqui, né, a voltagem e as resistências. Então a gente vai calcular a potência dissipada utilizando essa fórmula aqui. E como é potência total, a gente tem que usar resistência equivalente. Aí, ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar é saber se eles estão em série ou se eles estão em paralelo. Então, a primeira coisa para ele estar em série, você tem que ter a corrente saindo de um e, sem dividir em algum nó, entrar em outro resistor. Então, por exemplo, vamos supor que a corrente, né, esteja assim, né, dois resistores, a corrente ela vai passar por aqui, passa por esse resistor, e aí sem dividir, por exemplo, deste jeito aqui, se ela divide assim, ele já não está mais em série com esse daqui. Então se ela passa, né, se não tivesse isso daqui, ia passar a corrente inteira nesse resistor e nesse resistor. Então isso daqui fala pra gente que eles estão em série. Então, para a gente começar a fazer esse exercício, eu vou pegar sempre o potencial elétrico que vai ser igual. Então, por exemplo, eu peguei a minha bateria aqui e aí eu falei que no positivo aqui dela é potencial A, né, um potencial elétrico VA. Então eu chamei de A esse ponto aqui. E aí, ó, esse potencial ele vai ser igual até que ele passe por um dispositivo elétrico. Se ele passa só por fio, ele continua o mesmo. Então, ó, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Ele vem até aqui neste ponto, né? Só passa por fio. Então aqui vai ser o mesmo potencial VA. A mesma coisa acontece até chegar aqui na extremidade desse resistor, nesse outro aqui, na extremidade desse resistor, na extremidade desse resistor e na extremidade desse resistor. Então todo esse pedaço aqui, ó, tem um potencial VA. E aí eu falei que do outro lado, né, do negativo aqui da minha bateria vai ser B. Então aqui é B, aqui também vai ser B, até aqui é B, B, até aqui é B, até aqui é B e até aqui é B. Né? E aí, ó, eu vou fazendo isso para todos. Né? Se aqui é B, eu fiz o quê? Ó? Bom, vou pegar desse daqui. Então eu chamei esse cara aqui de C. Né? Então esse é C também, porque só tem fio. C, C, C e C. Tudo aqui só tem fio, então tudo potencial VC. Então aí depois eu peguei o quê? Deste daqui, aqui eu chamei de D. Então aqui também vai ser D, aqui também é D, D, D e D. Né? Não tem nenhum dispositivo elétrico, né? Só tem fio, então por isso é o mesmo potencial elétrico. E aí, ó, o que eu fiz depois disso? Para mim simplificar isso daqui. Sempre que você tem dois resistores onde a diferença de potencial dele é o mesmo, esses dois resistores estão em paralelo. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar esses dois resistores aqui. Ó. Você tem deste lado potencial VA e VA e potencial VB e VB. Então, esses dois caras aqui estão em paralelo, com certeza. Diferente, por exemplo, desse e desse. Aqui você tem A e B e aqui você tem B e C. Então já não é o mesmo. Né? Tem que ser dos dois lados, tem que ser igual. Então esses dois aqui eles não dão em paralelo. Mas se você pega esse e esse, vai ser CB, CB. Então esses dois estão. DC, DC, esses dois estão. DA, DA, esses dois também estão. Então aqui ó, eu já consegui simplificar ele para um circuito com 4 resistores, onde esses dois aqui, que é AB, virou esse daqui, esses dois virou esse outro, esses dois o de cima, e esses dois o da direita. E aí, sempre que você tem resistências iguais resistores iguais com resistências iguais em paralelo,
você pode fazer essa regrinha aqui, ó. Por exemplo, esse daqui era 8 e esse daqui era 8, e eles estão em paralelo. Como você tem dois resistores em paralelo, a resistência equivalente desses vão ser a metade, 4. O que eu fiz? Peguei o 8, que é o valor dos dois, e dividi pelo número de resistores que tem. Então, por exemplo, se você tem algo parecido com isso daqui, ó, né? E são todos iguais. Por exemplo, 6, 6 e 6 ohms. Tudo 6 ohms. A resistência equivalente daquilo ali eu tenho certeza que vai ser o quê? 6, porque é o valor de cada um deles, dividido pelo número de resistores deles, que é 3. Então esse daqui vai ser 2 ohms. Então eu fiz a mesma regra aqui, ó. Cada um deles vale 8 e são dois resistores. Então dividir 8 por 2 deu 4. 8 por 2 deu 4. 8 por 2 deu 4. Aqui era 12, né? Então dividir 12 por 2 deu 6. Então aqui eu cheguei em um novo circuito com 4 resistores. Aí aqui, ó, eu vou ver se tem algum em série. E aí como que eu sei? Bom, a minha corrente ela vai sair daqui do terminal positivo da bateria e vai vir até aqui, ó. Ela vai chegar nesse nó e vai dividir, certo? Então, parte desse daqui vai vir para cá por esse resistor de 6 ohms e vai voltar para o meu terminal negativo. A outra parte da corrente vai passar por aqui, e vai passar por aqui, e vai passar por aqui. Então é a mesma parcela de corrente que passa nesse resistor e nesse resistor, sem ter nenhum nó entre eles para dividir essa corrente de novo. Então eu sei que esses 3 resistores aqui estão em série. E aí quando eles estão em série a gente só soma, né, as resistências. Então 4, 4, 4 vai me dar 12. E aí, agora eu cheguei em um circuito com 2 resistores, e aí eles estão em paralelo, e aí eu vou calcular essa resistência aqui equivalente desses dois, e vai me dar 4. Então, todo esse circuito aqui vai ter uma resistência equivalente de 4 ohms. Então, aí substituindo lá na minha formulinha, eu tenho 12 volts, né, ao quadrado dividido por 4. Então vai dar 144 dividido por 4, isso vai me dar 36 watts.